está tentando fazer uma migração no seu site e, infelizmente, na hora que você vai importar, aparece uma mensagem falando que o tamanho do arquivo excede o tamanho máximo de upload. Então, se isso está acontecendo com você, nesse vídeo eu vou te explicar como resolver. Opa, aqui é Graciela Neves e um dia desses, nessa semana ou talvez semana passada, agora que eu tô gravando esse vídeo, um seguidor aqui do YouTube me questionou exatamente isso. Ele estava tentando, num vídeo meu, acompanhar um vídeo, fazer uma migração do site dele e apareceu essa mensagem falando que o tamanho de arquivo excedia o tamanho máximo de upload da hospedagem, beleza? Então, como que resolve isso? Lá dentro da sua hospedagem, não importa se você usa TurboCloud, se você usa Hosting, se você usa HostGator, não importa qual que você utilize, lá dentro da tua hospedagem vai ter lá o tamanho máximo de upload que você pode fazer. Só que isso você pode configurar para aumentar esse tamanho máximo. Normalmente as hospedagens elas vêm com 256 megabytes. Mas se, por exemplo, o seu site tem um tamanho muito maior que isso, então você vai ter que fazer essa alteração. E é isso que eu vou mostrar agora nesse vídeo. Você vai ver que é muito simples. A questão eu vou te mostrar tanto no TurboCloud quanto na Hosting, que são as mais comuns. Na HostGator eu não vou te mostrar porque eu não utilizo, não indico essa hospedagem para meus clientes, então eu não tenho acesso a ela, beleza? Mas é exatamente a mesma coisa, você só vai ter que procurar aonde que tá isso aí dentro da tua hospedagem. Antes da gente seguir para esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, me ajude aí a aumentar assim a quantidade de pessoas que eu atinjo com o meu vídeo e eu conto com você para isso, beleza? Então vamos embora pro vídeo, vamos embora para a tela. Olha só, aqui eu tô aqui na minha hospedagem, tá? Deixa eu clicar aqui para limpar o cache, eu tenho um toque com isso. Então é o seguinte, então vamos supor que eu já tô com esse plugin aqui instalado. Ele não é exatamente o plugin que eu indico nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui no card sobre migração de site, mas eu usei ele ultimamente e tenho achado ele bom, tá? Então eu vou vir aqui e importar só pra gente fazer o teste para você ver. Aqui ele já fala, ó, tamanho máximo de arquivo de envio é 64 megas, o que é muito pequeno. E eu sei que esse arquivo que eu vou colocar aqui, ele é maior, então eu vou, olha lá, já apareceu aqui o aviso, olha lá, ó. Seu arquivo excede o tamanho máximo de envio para este site, 64 megas, tá? Então eu já sei que estou excedendo. E o mesmo mensagem vai acontecer se eu vier aqui na biblioteca, por exemplo, e vamos supor que eu vou fazer um upload de uma imagem, de um arquivo zip, e ele também excede. Então vamos supor, vou puxar esse negócio aqui, ó, e também a mesma coisa. Tá falando que ele ultrapassa o limite de tamanho de arquivo para envio desse site. Então, ou seja, existe um limite, pelo que parece 64 megas, nem é os 256 que eu havia falado antes, e tá excedendo. Então, como que a gente faz? Aqui no caso a hospedagem é a Hosting, estou usando ela de novo, porque a maioria usa Hosting ou HostGator. A gente vai acessar aqui a hospedagem, então aqui no caso é esse alinhamento com ervas, tá? E aqui dentro da Hosting, onde que a gente tem que ir? A gente tem que vir aqui, ó, dentro de configuração PHP. Então a gente vai clicar aqui. Aqui inclusive vai estar o PHP, a versão do PHP que está instalada, tá? E aqui a gente vai vir dentro de opções do PHP. Então a gente vai rolar aqui para baixo e olha só, dentro das opções de PHP a gente tem dois parâmetros que vai alterar. O primeiro é esse aqui, ó, memória limite. Então aqui, ó, ele já fala a quantidade máxima de memória em bytes que um script pode alocar. Defina o valor para -1 para não ter memória de limite de memória, ou seja, ele vai usar a quantidade que for necessária, ou então eu vou determinar
a quantidade. Então, M, sabendo que K é quilo, né? É kbytes no caso, M é megabytes e G é gigabytes. Então, por exemplo, 128 seria 128 megas. Aqui tá 256, então eu posso aumentar ele para quanto eu quiser. Posso aumentar, por exemplo, para 512, sendo que o limite é 1024, que corresponde a 1 GB, beleza? E aqui também a gente pode alterar também para o tamanho máximo do post. Então a gente vai aumentar também para 512, beleza? E aqui também a gente vai aumentar o upload máximo de file size. Então a gente também vai aumentar para os mesmos 512, ok? E aí a gente vai salvar. A gente vai salvar. E aí eu vou vir aqui de novo, ó. Eu vou vir aqui no All-in-One importar. E aí eu espero que esteja 512, olha só, então o tamanho máximo de arquivo de envio, ele já alterou para os 512, beleza? Então agora sim eu consigo importar aquele arquivo. Então eu vou arrastar ele aqui novamente, vou vir aqui, só que eu vou parar com a importação, porque eu não quero que isso... Opa, vamos parar, meu filho. Para, pelo amor de Deus. Bom, ele vai importar, não tem problema, eu só não vou fazer essa... Só não vou fazer essa importação, beleza? Então tá. Aí, vamos supor então que no seu caso você não esteja utilizando a Hosting, você está utilizando outra. Eu vou fazer aqui pela Hosting, mas o processo é o mesmo, tá bom? O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no gerenciador de arquivos, tá? Vai vir dentro do gerenciador de arquivos. Ele vai abrir aqui. Você vai entrar dentro da public HTML, tá? E aqui dentro da public HTML, olha só, ele tem um arquivo aqui que é o .htaccess, que não está aparecendo porque ele está oculto, tá? Mas ele está aqui. E nós temos também o wp-config. A gente pode fazer o processo por esses dois aqui. Então aqui eu posso abrir esse arquivo aqui, então vou clicar aqui 2 vezes, ele vai abrir, tá? E aqui dentro eu tenho que procurar para ver se tem o file size. Porque se tiver, eu só tenho que alterar ele. Aqui no caso, ele não tem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar isso e vou jogar lá para dentro do meu wp-config, olha só. Então, vou copiar aqui para dentro. E aqui, ó, ele tá... É o upload de máximo de file size. Então, eu vou colocar os mesmos 512, tá? Então, eu vou colocar 512... Aqui vou colocar também 512, olha só, 512. E aqui no Memory Limit também vou colocar 512, beleza? E o resto a gente não altera. E aí você vai só salvar esse arquivo. Então isso é o que você tem que copiar. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, beleza? Essas mesmas linhas aqui. Você vai copiar isso e salvar. Aqui eu não vou copiar porque não é necessário, tá? Então, vou simplesmente voltar aqui, vou fechar aqui, ó. Vou só sair. E a outra forma é dentro do htaccess. Ali no caso, é só você clicar aqui 2 vezes, tá? Aí você vai clicar aqui 2 vezes, ele já vai abrir aqui o htaccess. E aí você vai copiar essa linha daqui, ó, daqui de cima, tá? Então você vai copiar essa linha daqui de cima e vai fazer a mesma coisa. Só que você tem que usar um processo ou o outro, tá? Você não precisa usar as duas coisas e nem alterar lá o arquivo. Então aqui da mesma forma você vai alterar. E vai colocar aqui 512, 512, opa. E 512, beleza? Então é isso. Você vai salvar e prontinho, vai ter alterado, beleza? Aqui no caso a gente não vai alterar. Não vai fazer essa alteração porque já resolvemos através de outra forma e foi alterando lá pelo painel, beleza? Então, você viu que de maneira muito simples, mesmo que a sua hospedagem não tenha uma maneira, uma configuração ali no caso, uma configuração de PHP para que você faça de uma maneira mais simples essa alteração do upload máximo, você pode fazer tanto através do htaccess ou através do wp-config, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.